Olá, crianças! Hoje a gente vai falar sobre o PET 4, semana 1, discurso direto e indireto. Então vamos lá? Eu sou a professora Keila Martins. Para eu falar sobre o discurso direto e o discurso direto, vou apresentar a vocês os sinais de pontuações. Quais são os sinais de pontuações? É o ponto final, indica uma ideia finalizada. Nós usamos o ponto final tanto no discurso direto quanto no discurso indireto, correto? O ponto de interrogação indica que houve uma pergunta. Utilizamos pontos de interrogação no discurso direto. Não observação, não utilizamos no discurso indireto. O ponto de interrogação somente no discurso direto. Travessão indica uma fala, ou seja, indica que uma pessoa vai falar, expor suas ideias, correto? Costumamos usar o travessão no discurso direto, correto? Não utilizamos o travessão no discurso indireto, correto? A vírgula indica separação de ideias, frases. Vírgula, indica separação de ideias na frase. Podemos utilizar a vírgula tanto no discurso direto quanto indireto. Depende da frase que vamos utilizar, correto? Discurso direto e discurso indireto. Discurso direto. O que é discurso direto? No discurso direto, as falas dos personagens são apresentadas numa transcrição exata, certo? Olha só, veja. As falas dos personagens são apresentadas numa transcrição exata, indicadas pelo uso de dois pontos e travessão. Ou seja, no discurso direto, pessoal, a fala entre os personagens, correto? Como que a gente vai saber disso? Vendo o travessão, vendo dois pontos, sempre que um personagem vai falar com o outro, no contexto, num texto, se há dois pontos e se há travessão, os dois estão conversando entre eles, correto? Isso se chama discurso direto. Observe o exemplo aqui. O aluno falou: professora, preciso estudar muito para o teste de matemática. Ou seja, o aluno falou diretamente para quem? Para a professora, correto? Houve, olha só, houve dois pontos, e houve também travessão. O aluno disse diretamente para a professora, não precisou alguém, ou seja, o narrador da história, falar sobre o que estava acontecendo, certo? Essa é a principal diferença. O discurso direto, há dois pontos e há travessão. Vamos para o discurso indireto agora. No discurso indireto, as falas dos personagens não aparecem diretamente. Há personagens? Há, tanto no discurso direto quanto no discurso indireto. Só que no discurso indireto, quem que fala sobre o contexto, sobre a história, é o narrador da história. Não há fala entre os personagens. Entenderam? São contados, olha lá, pelo narrador do texto. Usa-se que ou se, dependendo da frase.
Veja o exemplo. O aluno falou para a professora que precisava estudar muito para o teste de matemática. Ou seja, houve aqui, ó, o que, olha lá, o que veio para cá, ó, o que, e não houve dois pontos e nem travessão. Ou seja, não houve a fala dos personagens entre si, entre eles. Conseguiram entender? Discurso direto. A fala entre os personagens. Discurso indireto, aos personagens, mas não há fala entre os personagens. Quem que conta? É o narrador da história, o narrador do contexto. Deu para entender? Se vocês ainda têm dúvida, pausa o vídeo e veja a diferença entre os dois. Lê com atenção. Veja os exemplos, a diferença entre eles. Correto? No discurso direto, há fala entre os personagens, há dois pontos e há travessão. Correto? Discurso indireto, usa-se que ou se no contexto. E há personagens também, mas quem narra a história é o narrador do texto. Não há a fala entre os personagens. Conseguiram entender a diferença entre os dois? Então, se você ainda tem dúvida, pausa o vídeo, lê atentamente o que está escrito no discurso direto, o que está escrito no discurso indireto. Veja os exemplos dos dois. Correto? Combinado? Então é isso a diferença, tudo bem? Agora você vai pegar o PET 4 da semana 1, língua portuguesa. Vamos para a página 4, tudo bem? Número 1, as atividades. Eu vou dar uma explicada para vocês o que vocês vão fazer na tarefa, mas prestam bastante atenção, tudo bem? Número 1, leia atentamente os textos 1 e 2. Faça uma leitura silenciosa, depois leia oralmente para alguém da sua família. Tudo bem? Tá falando para você ler o texto 1 e o texto 2, correto? Eu não vou ler com vocês aqui, mas vocês vão ler com atenção, tá? E vão tentar entender, certo? Olha só, se vocês observarem, no primeiro texto tem travessão, correto? E presta atenção, tá? Nas diferenças entre os dois, porque no número, depois vai pedir para você, na outra atividade, as atividades relacionadas ao texto. Então, observa cada detalhe, lê com atenção o texto 1 e o texto 2. Tudo bem? Vamos lá para a questão para a gente ver o que é para fazer. Aí vocês vão pegar na página 5, continuando, dando continuidade. Na página 4, o que é para fazer mesmo? É para você ler os dois textos com atenção, correto? Se não entendeu uma vez, lê outra, e assim em diante, tudo bem? Combinado? Então vamos lá, vamos para o número 2. Leia novamente os textos 1 e 2. Pediu para você ler novamente o texto, observando e analisando o que eles são diferentes. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Marque algumas características do gênero textual diário que pode estar presente ou não
no textos 1 e 2. Ou seja, lá as características, marca algumas características do gênero textual diário. Ou seja, quer dizer que esses textos têm características de gênero textual do diário, certo? Então, vamos ver. Olha lá, característica do tema. O que o tema está falando lá no primeiro texto, no texto 2? Ó, no texto 1, apresenta a escrita sobre si mesmo. Ou seja, escrita sobre ela mesma, sobre a personagem. Apresenta escrito sobre ela mesma? Não apresenta escrito sobre si mesma? Aí você vai marcar isso no texto 1. Agora no texto 2. Apresenta escrita sobre ela mesma? Sobre a personagem mesmo? Ou não apresenta escrita sobre si mesmo? Deu para entender? Qualquer coisa, lê de novo o que está pedindo, tudo bem? Na data, observa a data do texto 1 com o texto 2. Apresenta data no texto 1 ou não apresenta? No texto 1. Agora, no texto 2, apresenta ou não apresenta data? Lê com atenção os textos, tá bom? Vocativo. Vocativo, como eu disse para vocês, lá aquela vez da estrutura de um diário, eu falei que vocativo são saudação, forma como se dirige o objeto, ou seja, senhorita, senhor, você, né? Para quem está escrevendo? Senhor, é para quem você saudação, alguma coisa quando vai escrever e está especificando a pessoa. Senhora, vou chamar você de senhora ou senhor, né? E é assim. Apresenta vocativo ou não apresenta? No texto 1. E no texto 2, apresenta ou não apresenta? Você vai marcar aí. Linguagem na primeira pessoa, narrador, personagem, ou seja, a linguagem, personagem, eu. Apresenta eu falando para o texto 1 ou o texto 2? Tenta entender. Linguagem na primeira pessoa. A linguagem na primeira pessoa, no texto 1 e no texto 2, se tem, você vai marcar que apresenta. Se não, não apresenta, então vai marcar X lá. Correto? Agora, pronomes possessivos. Exemplo, meu, minha. Tem meu, minha no texto 1? E no texto 2? Apresenta. Citação de um personagem no corpo do texto. Citação de um outro personagem. Desculpa. Citação, ó, eu pulei, né? Corpo do texto. Acontecimentos contados no diário. A mensagem no contexto, acontecimentos contados no diário, alguma coisa que aconteceu no diário, no dia a dia de você, e está lá no texto 1 e no texto 2, está especificando, aí você vai colocar. Citação de um outro personagem no corpo do texto, tem algum outro personagem no texto 1 ou no texto 2? Há outro personagem? Texto dividido em parágrafos. Apresenta parágrafos no texto 1 e no texto 2? Se sim, você vai colocar sim. Se não, não, né? Não apresenta. Letra maiúscula no início das palavras. Tem texto maiúsculo no início das palavras? Se tem, você vai colocar. Se não, não apresenta. Tudo bem? Tanto no texto 1 quanto no texto 2. Despedida. A despedida no texto 1? A despedida no texto 2?
Coloca aí. E a assinatura? A assinatura, apresenta assinatura no texto 1? Apresenta assinatura no texto 2 ou não apresenta? Então, você vai marcar X se não apresenta. Vai marcar X se apresenta e vai marcar X ou X não apresenta. Correto? Então, esta é a número 2. Muito fácil, né, pessoal? Agora você vai para a página 6 de língua portuguesa, continuando língua portuguesa na semana 1 do PET 4. Letra B. Pinte de amarelo no texto 1. Presta atenção. Olha só. Pinte de amarelo no texto 1 a frase que marca a fala de uma outra personagem. A fala entre outro personagem no texto 1. Presta atenção, eu acho que tem. Uma dica, tá? É indicado que a fala é feita de forma direta, ou seja, lembra do discurso direto e discurso indireto? Pista, a frase é sinalizada pelo travessão. Acabou de dar outra dica, hein? Tem travessão. O texto 1, há travessão? Se tem travessão, você vai marcar a fala de amarelo de uma outra personagem, correto? Aonde você vai marcar? Está pedindo na letra B, texto 1, correto? Vamos para a letra C. Agora no texto 2. O narrador personagem narra o discurso e as reações de sua mãe como se fosse exatamente o que ele falou. Aí então vai ter o discurso indireto, sem introduzir a sua fala diretamente. Para marcar essa fala de forma indireta, o narrador personagem usa alguns verbos, ações no último parágrafo. Esses verbos, ações estão relacionados à ação de dizer, pinte de verde. Uma dica para você achar o discurso indireto no texto 2, veja se tem o que, veja se tem o se, tá? Observa atentamente no texto 2, tá bom? Que tem o discurso indireto. Aí você vai pintar a frase, tá? Em que esse personagem narra as reações da sua mãe. Isso no texto 2. Você vai pintar de qual cor? Vai pintar de verde. Tá pedindo na letra C de verde. Tudo bem? Agora vamos para o número 3. Reescreva o texto transformando. Olha só, presta atenção no número 3, hein? Reescreva o trecho transformando em discurso direto, ou seja, fazendo as alterações no texto e colocando sinais de pontuação, como por exemplo, 2 pontos e travessão nas falas necessárias. Ou seja, esse trecho aqui, ó, você o que vai fazer nesse trecho? Vai mudar. Esse trecho aqui está no discurso indireto. Você vai transformar esse trecho aqui no discurso direto. Vai ter que colocar 2 pontos e vai ter que colocar travessão. Correto? Vamos ver o texto. Esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe. E depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Esse discurso aqui, esse trecho, está no discurso indireto. Por quê? Porque a fala do narrador não está falando diretamente para a mãe. Ela está dizendo o que escreveu para a mãe
e o que ela perguntou para a mãe. Não tem dois pontos e nem travessão. Então, esse trecho é discurso indireto. Você vai passar para o discurso direto esse trecho. Tudo bem? Lembrando que discurso direto que você vai passar tem travessão e tem dois pontos. Tem dois pontos e tem travessão. É a fala entre os personagens. Correto? Então, essa é a tarefa que você vai fazer do PET 4, semana 1 de língua portuguesa. Correto? Tanto na página 5 quanto na página 6. Se você observar atentamente, direitinho, o que é discurso direto, o que é discurso indireto, o que é um diário, que a gente estudou lá no PET 3, você vai conseguir fazer essa tarefa também. Tudo bem? Qualquer dúvida, você pausa o vídeo e assistam de novo. E também, se não entendeu ainda sobre o vídeo, você pode me chamar, tudo bem? Estou à sua disposição. Tudo bem, criança? Beijos e fica com Deus. Até logo!